Hoje é 22 de junho, segunda-feira, meus queridos. Segunda-feira estamos aí mais uma vez. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, que nós realizamos sempre de capa a capa, todo ano, de Gênesis a Apocalipse. Estamos hoje, essa semana, né, vamos concluir já mais um livro, que é a primeira epístola, a primeira carta, escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo e cooperador Timóteo, primeira Timóteo, ok, meus queridos? Timóteo estava servindo, né, na cidade de Éfeso, e Paulo da cidade de Tarso, escreve para orientar a igreja daquele lugar no que se refere, né, a falsos mestres, problemas de liderança, questões de disciplina e adoração. Este livro, meus queridos, tem 6 capítulos, então isso significa que até sábado a gente já conclui, né, mais um livro nesse nosso propósito espiritual, juntos, em comunhão como irmãos da fé e em comunhão com o nosso Deus, meus queridos. Todos aqui são bem-vindos. Talvez você esteja acompanhando essa nossa reflexão através do meu Instagram, Eugênia Teles Tramontim, ou Facebook, mas principalmente, com certeza, está acompanhando pela ONTV Brasil, né? A sua emissora de TV na internet, 24 horas, acessando www.ontv24horas.com.br. O endereço está aqui, passando na tela. Se você acessar, né, digitar este endereço no teu celular, teu computador, na própria TV Smart, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, você estará conectado a uma programação de 24 horas de viés cristão e conservador. E aí, meus irmãos? Então, essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Estamos aqui por esse objetivo. E nós vamos observar aqui na leitura deste capítulo, é um capítulo só, bem curtinho, fala sobre temas muito interessantes, em que Paulo ele promove até uma espécie de exortação, né? Promove até uma espécie de exortação a Timóteo para que ele permaneça firme diante de falsos ensinos, né? Falsos ensinos, em busca de algo muito importante, que é proteger a pureza do Evangelho, da palavra do Senhor, que todos nós temos acesso. E nessa poderosa carta que nos é deixado, nós aprendemos que a verdadeira fé está, de fato, fundamentada na sã doutrina, meus queridos, como isso é importante. Está fundamentada no amor que procede de um coração puro e principalmente na graça transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o Messias, né? Uma mensagem que, mesmo tendo sido escrita lá pelo período aproximado de 62, 65 depois de Cristo, quando Paulo escreve, mas nós observamos, né? Observamos uma mensagem muito atual para essa geração, para a nossa geração, que precisa de fato discernir, certo, meus queridos? Discernir a verdade em meio a tanto engano. E veja como isso é importante para as nossas vidas. Vamos lá, meus irmãos.
Vamos. Ah, é muito pequenininho aqui. Eu sempre gosto de compartilhar, já faço isso há alguns anos com os meus irmãos também nas redes sociais, para que todos possam compreender ah, que 5 minutos do nosso dia é tão pouquinho, meus irmãos. Todo mundo é capaz, né, de separar como uma prioridade para os nossos dias 5 minutinhos para nos dedicarmos à leitura da palavra. Sempre nós temos ensinamentos muito importantes para as nossas vidas, certo? Primeira epístola, primeira carta, escrita por Paulo a Timóteo, seu cooperador e discípulo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Olha que lindo isso, né? E é verdade. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo começa, né? Dirigir a Timóteo através dessa carta, dizendo o seguinte: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso, para ademoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Estava havendo uma confusão, né? E a preservação da sã doutrina é muito importante. Nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O intuito da presente ademoestação visa o amor, que procede de um coração puro, e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parecidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fim da ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por toda esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, e quantos hão de crer nele para a vida eterna, assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, e encerra com uma passagem muito interessante, gostaria de evidenciar aqui aos irmãos. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam, daí ele comenta alguns nomes, né, aqui, Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás,
para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, nós observamos, né, pecado que não há perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui é uma pinceladinha, né, acerca disso. A questão do bom combate, que nós precisamos nos comprometer todos os dias, meus queridos. E a importância de todos nós, assim como Paulo orienta seu cooperador, Timóteo, para que nós possamos juntos, estarmos juntos, né? Sempre buscando levar essa doutrina. Nós vivemos em um mundo repleto de confusão, repleto de engano, em que, por motivos de foro íntimo, pessoas muitas vezes se utilizam do evangelho para fins, né, muito diferentes a que a palavra de Deus nos é entregue e proposta nesse decreto e planejamento eterno para as nossas vidas. E nós precisamos, né, assim como diz aqui, manter o nosso coração bom, uma consciência focada na palavra do Senhor, para que não venhamos a naufragar, né, no que se refere à nossa fé. E ficarmos muito atentos, assim, quando aqui faz referência à lei, né? A lei realmente, ela é sempre criada, não necessariamente para você que é bom, para você que é correto, para você que cumpre, né, com as suas responsabilidades. As penalidades da lei são, assim, orientadas, né, e trazidas à sociedade como um todo, assim como também no que se refere à palavra de Deus, aqueles que buscam, né, corromper aquilo que é bom, aquilo que vai sempre conforme o respeito, a empatia ao nosso irmão. Ok, meus queridos? Hoje é segunda-feira. Vocês observam que a minha voz não está muito boa. O frio está gigante aqui no sul do país, mas nós estamos aqui sempre nesse nosso propósito para a honra e para a glória do nosso Deus. Fica um pedido, né, do meu coração para o seu coração. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe. Compartilhe uma boa palavra através das suas redes sociais. Para ficar bem claro, inclusive aqueles que possam ter alguma dúvida das intenções da ONTV, a nossa TV não tem qualquer fim lucrativo. Tá? As nossas redes sociais não é nada monetizado, nem sei como que faz isso. Tá? A nossa TV, a nossa plataforma, que você tem acesso através do endereço que está aqui na tela, também não recebe nada por isso, certo? Então veja que nós, Cristo nos une, nós, enquanto irmãos que estamos aqui voluntariamente, nos dedicando ao propósito do Evangelho do nosso Senhor, com o nosso coração realmente focado única e exclusivamente em atender à comissão do nosso Senhor Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a todas as nações, né? Ser voz, ser instrumento da palavra do nosso Senhor, certo, meus queridos? E você também pode ser um instrumento, né? Muito mais até do que a gente só grava aqui, a gente só entra ao vivo aqui, participa, mas é de fato você que realiza esse grande trabalho de distribuição através das redes sociais da nossa mensagem, a nossa não, né? A mensagem do nosso Deus ao coração das pessoas. Nesse exato momento, meu irmão, minha irmãzinha, muitas pessoas estão sofrendo por falta de esperança ou por falta de fé, ou por muitas vezes estarem se sentindo fracos em relação a todas estas coisas, porque o mundo vem, bate com força, o mundo vem sobre todos nós, nos imbuindo tantas responsabilidades que muitas vezes nós nos sentimos meio cansados. Então, é tão importante quando a gente ouve uma palavra que nos diz: mantenha-se firme. Veja, sempre ouve isso. A mensagem de Deus é atemporal, né? Dificuldades que nossos irmãos encontravam na sua época, até hoje nós encontramos ainda.
manter-se firme em defesa do Evangelho do nosso Senhor, da sã doutrina, para que as pessoas não venham muitas vezes se perder no engano que é promovido pelo mundo, que buscam muitas vezes normalizar coisas que não vão fazer bem para todos nós enquanto seres humanos, né? Como uma pecinha desta grande engrenagem que é a vida, que é o bom funcionamento de tudo na sociedade, nos relacionamentos, na família, no trabalho, tantas coisas, meus irmãos. Não há nenhuma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que nos é deixada aqui que não seja algo positivo e bom de orientação para as nossas vidas, ok, meus irmãos? Você está na TV, hoje é 22 de junho, segunda-feira. Graça e paz a todos e até a próxima.